De large cap a nano cap. Hoje a gente vai falar dessa empresa que saiu de um período de grandiosidade aí, chegando a ser uma large cap aí, famosa empresa negociada na bolsa. E hoje, infelizmente, essa empresa desapareceu, né? Foi a falência total. A gente está falando da MMX. Para quem não conhece, a MMX é uma empresa aí de um dos que já foi, né, o maior bilionário daqui do Brasil. Mas enfim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5. Plano 5 que vai te ajudar a chegar aos seus primeiros 5 dígitos em investimentos em renda variável e um pouquinho em renda fixa também. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e vamos lá no vídeo de hoje ver um pouquinho sobre essa empresa aí que infelizmente foi à falência. Então aqui eu tenho primeiramente aqui a notícia da empresa que realmente a justiça decretou a falência aí, no caso da MMX, de Eike Batista. O Eike, como eu falei anteriormente, foi aí o maior bilionário do Brasil. Então ontem a ação fechou em queda de 30%, mas hoje ela deixou de ser negociada lá na Bolsa de Valores. Então essa é uma situação que inclusive a gente chama aí, eu vou até fazer esse parênteses aqui. Então eu vou explicar aqui um ponto aqui, que inclusive deu origem ao nome aqui da Symmetry, né? Que é exatamente da assimetria. Assimetria, né? O que diz a assimetria? Ela diz o seguinte, né? Primeiramente, né? Deixa eu colocar aqui para você entender aqui o que seria algo simétrico, né? Seria algo desse tipo, que a gente pudesse aqui visualizar de forma espelhada, né? Vou tentar fazer aqui algo simétrico. Então tem uma simetria, aqui tem uma simetria, né? Que a gente chama, né? Ou seja, levando um pouquinho para o lado dos investimentos, é aquilo que tem igualdade em ganhar e perder, né? Seria mais ou menos a mesma chance de ganhar e de perder, seria igual, tá? Seria totalmente proporcional. Na assimetria, e daí que vem exatamente o nome da Symmetry, né? Assimetry vem do grego aí, assimetry. Então o que diz a simetria, né? Que você tem uma chance aqui de perder, tá? Mas que tem uma chance ilimitada de ganhar. Ou seja, tem uma assimetria na relação de perda e ganho. Mas lembrando que qual é o limite, teoricamente, aqui nas ações de perda? Qual é o limite, né? O limite é exatamente perda total. Perda total. Ou seja, aquele investimento que você colocou lá vira 0%. Teoricamente. Só que ainda tem um problema, né? E isso, inclusive, a gente fala aqui na Symmetry, né? É uma das formas que a gente pensa que dá para você perder além daquilo que você investiu. Em operações que a gente chama alavancadas. Mas essas operações alavancadas não é o papo de hoje do nosso vídeo. Eu não recomendo, inclusive a gente não recomenda operar de forma alavancada, que exatamente você vai ter, a chance de perda vai ser maior também, tá? Então nesses investimentos à vista que a gente vai fazer, que a gente faz aqui inclusive na prática aqui no plano 5, a chance de perda é perder total, ou seja, a empresa ia à falência, 0%, né, de retorno, mas a chance de ganho é ilimitada, não tem limitação, né? Então é basicamente esse o fundamento do pensamento assimétrico. Então é isso que a gente, da forma que a gente pensa aqui na verdade, né, aqui na Symmetry. Mas voltando ao caso, por que eu estou falando essa introdução aí sobre simetria e assimetria? É porque está relacionado com o que aconteceu com a MMX. Então voltando à história da MMX, hoje, para aqueles investidores que colocaram dinheiro lá atrás, perderam tudo, 0%. Então significa que, só para você ter uma ideia, para quem não conhece a MMX, eu coloquei aqui um site dela, né? É uma mineradora. A gente não vai entrar em detalhes aqui na questão da empresa, mas como a gente está falando sobre small cap, então para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui no site da B3, quantas ações ela tinha aqui, no caso a MMX, tá? Ela tinha aí 6.488.183 ações. Eu vou considerar que desde o período que ela fez o IPO não houve mudança, tá? Ou seja, diminuiu ou aumentou a quantidade de ações. Pode ter acontecido? Pode, mas só para simplificar aqui eu não busquei essa informação. Então isso leva à seguinte situação, tá? Se a gente for pegar a cotação da MMX, olha esse gráfico, né? É o gráfico da MMX durante o período aí, desde o IPO
que saiu lá em R$ 1.528 o preço da ação. Como são pouquinhas ações, né, ela partiu lá de 1.000, eu tenho na memória aqui a quantidade de ações que tem lá da MMX, vezes 1.528, então ela partiu lá de 9 bilhões de reais, tá? Vamos considerar o dólar lá, nesse período, a 2. Então ela aí partiu com 4 bilhões, quase 5 bilhões, isso aí dá mais ou menos mid-cap, né? Lá no meio, quase. E aí depois houve um crescimento muito forte, né? Chegando lá a 8 mil, vamos ver quanto é que chegou. 8.962. Então, novamente lá pegando aquele valor, vezes 8.962, então deu 58 bilhões, né? 58 bilhões, se a gente for dividir lá pelos mesmos dois, dá 29 bilhões de dólares, ou seja, ela virou uma large cap. Então ali naquele momento, naquela subida, aquela ação teve um crescimento muito forte, tá? Só que aconteceu o pior, né? Aquela ação que chegou a virar large cap, até ontem, né? Ontem ela foi negociada aqui a R$14. Então significa que a R$14, vamos pegar de novo aquele valor, dá 90 milhões, vamos dividir por 5,5, que é mais ou menos o preço do dólar. Então ela morreu hoje, né, oficialmente, a 16 milhões de dólares a empresa, tá? Isso é uma nanocap, né? Nanocap abaixo de 50 milhões de dólares, então uma nanocap. Se a gente for usar a questão matemática, seria uma pickle cap, né? Que seria já nessa ordem, abaixo de nano. Mas enfim, é essa situação que aconteceu com a MMX, e eu vou colocar inclusive a minha experiência nessa situação aí de perder, né, nessa simetria, onde o retorno, a perda máxima que você pode ter é exatamente 0%, né, em uma operação não alavancada. Aqui eu tenho o meu histórico de inicial, eu tive duas, para quem me acompanha eu já expliquei, já falei várias vezes, vou voltar a falar depois em um momento sobre a minha experiência em ações. E aqui, ó, eu tenho as minhas primeiras experiências lá em 2005 com ações. Naquele momento lá não existia praticamente nada de informação. Tinha informação, tinha internet já, mas não tinha YouTube, não é o que a gente tem hoje, né, em termos de informação. E eu operava tentando fazer os tradezinho, né? E aí, naquele momento, eu investi aqui numa ação, é exatamente essa Chapecó, Chap 4. Eu investi 5 mil ações, a uma pechincha, né, que eu enxerguei naquele momento. 5 mil vezes 0,48. R$2.400. Isso em 2005 já era grana, tá? Hoje já não é tanto, né? Mas em 2005 era grana. Se eu colocasse investido hoje, sei lá, numa ação que cresceu muito, seria alguns milhares de reais que eu teria hoje. E eu ainda tentei vender. Se vocês forem ver aqui, tentei vender aqui, depois tentando um ganho, né? Vender a 0,57, depois 0,55, 0,50, fui baixando, né? 0,42, 0,48, ou seja, está recuperado tudo que eu investi, mas no final eu perdi tudo, tá? Então essa foi uma das minhas experiências que eu aprendi, que me ajudaram a aprender, né? Entender como é que funciona a questão da simetria, né? Na época não se falava em assimetria, mas hoje eu entendo, né? Então essa foi minha perda, 2.400 virou pó. Naquela época eu não tinha nem informação nenhuma, nem sonhava em fundar aqui a Symmetry, que é exatamente uma startup que ajuda investidores, né, a enxergar oportunidades. E aquilo ali, na verdade, não era oportunidade, já estava com uma tendência de baixa muito forte. Só que na época eu achei que era uma oportunidade, né? Mas enfim, é essa minha experiência que eu estava falando, que eu queria falar para você hoje, e associado com o que aconteceu com a MMX. Então é sempre muito importante você ter
alguma informação, alguém ou alguma empresa que te dê insights com relação a esses ativos, né? Para que você tenha ganho. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. E a segunda é que é exatamente a questão do pensamento assimétrico, em que você pode ter uma chance de perder tudo. A gente está falando de renda variável, mas você tem uma chance de ganhar sem limite. É exatamente isso que é o pensamento assimétrico. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo. Não é um vídeo meio nostálgico, vamos colocar assim, né? Meio deprê, mas a gente tem que aprender. E a MMX veio aí para ensinar também a muitos investidores. Com certeza aí tem muita gente ainda, pessoa física, que perdeu aí nessa história toda. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, comentar aqui, compartilhar com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã aqui no Plano 5. Abraço!